Hoje nós vamos analisar o mapa de um sujeito, né, que para variar veio de uma família disfuncional, que criou uma seita, ou um tipo de seita de traficantes e assassinos, e que morreu bem velhinho, cumprindo prisão perpétua por conta de um crime que foi um dos mais famosos e emblemáticos dos anos 60, ok? Vem comigo para a gente acompanhar essa análise, tá bom? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aí aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Antes de começarmos, gente, 2 recados iniciais bem rápidos aí, tá? O primeiro deles, como eu já venho dizendo há algumas semanas, eu já comecei a fazer meus atendimentos astrológicos, tá? Cobrando aí um valor simbólico inicial, valendo para os meses de agosto e setembro, né? Com os preços que estão abaixo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Na interpretação eu trabalho focando o atendimento, tá? Eu trabalho focando a pessoa trazer uma questão que ela gostaria que fosse analisada, que ela fosse vista no tema natal, ou então algo pela qual ela está passando, a gente analisar, discutir e tentar orientar, ok? Assim, caso ela tenha alguma questão que ela queira que seja vista no mapa natal, eu estou aí à disposição, tanto para falarmos sobre o mapa, né, sobre questões do mapa, como também para ouvir a pessoa, né, como assim, fazer como na psicanálise, né, fazer um espaço de acolhimento, fazer um espaço de escuta, um espaço de não julgamento, um espaço de ética, tá bom? A sessão é de 1 horinha, né, depois eu disponibilizo a gravação para a pessoa guardar com ela, beleza? O segundo, gente, é um pedido para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, que acham que esse conteúdo é importante, que sabem, né, pelos vídeos anteriores que o conteúdo vai ser bom, né, que já deixem um like aí na confiança, tá? Isso é importante, ajuda o canal, entendeu? E passa uma mensagem para o YouTube de que o vídeo e que o conteúdo é de importância e o conteúdo é relevante, tá bom? Se puder já deixar um like aí na confiança, eu agradeço, ok? Mas vamos falar desse sujeito, desse tal de Charles Manson, né, que é essa gracinha que vocês estão vendo aqui do lado, pessoa simpática e tal, que foi líder de uma seita chamada de família Manson, né, responsável por diversos crimes, né, crimes de morte inclusive, que culminaram no assassinato de uma atriz muito famosa dos anos 60, que é a Sharon Tate, que era uma modelo e atriz que estava em ascensão na época, né, além de várias outras pessoas, né, e esses crimes determinaram sua sentença à prisão perpétua. Foi condenado por assassinato em primeiro grau e também por conspiração, porque apesar de ele não ter cometido os assassinatos diretamente, ele fazia com que os seguidores cometessem, a justiça americana entendeu que foi a ideologia que ele pregava e as ordens que ele dava, que dava aos seus seguidores, né, que culminaram naqueles assassinatos todos. Okay? Ele nasceu em 1934 de uma mãe que tinha apenas 15 anos de idade, né? Quanto ao pai biológico, ele nunca conheceu. A mãe, meses antes dele nascer, se casou com um funcionário de lavanderia chamado William Eugene Manson, né, do qual o nosso biografado herdou o sobrenome. Tá? Mas esse casamento também não deu certo. A mãe dele vivia de bar em bar bebendo e sendo presa. Tá? Enquanto Charles Manson era colocado nas casas de parentes, né? Ia de uma casa de parente para outra, não chegou sequer a ter uma educação regular. Né? Ele foi colocado em reformatórios, né? Depois ele foi colocado numa escola de padres assim muito severa, daquelas que ainda tinha castigos físicos e tal. Mas ele fugia, né, para a casa dos parentes, ou então ele fugia para procurar a mãe dele. A mãe o acabava devolvendo lá para aqueles reformatórios, acabava devolvendo ele para aquelas escolas. Né? Só que com 14 anos ele resolveu fugir de vez. Né? Então ele ficou dormindo no meio do mato, ficava dormindo debaixo das pontes e tal. Começou a assaltar para arrumar dinheiro, né? Para arrumar dinheiro e tentar sobreviver. Okay? Então ele ficou sobrevivendo de assaltos, de roubos, né? Quando aí ele foi preso, da primeira entre várias vezes que ele acabou sendo preso, tá? E foi enviado para outro reformatório de delinquentes, né? Chamado de Indiana Boy School. Nessa segunda escola, segunda versão dele, nesse segundo reformatório, né, ele teria sido violentado tanto sexual como fisicamente por outros meninos. E aí ele fugiu de novo, passou a roubar postos de gasolina,
entendeu? Foi preso de novo, tá? Quando ele tentava dirigir um carro roubado entre um estado e outro lá dos Estados Unidos. Tá? Quando você tenta levar um carro para outro dos Estados Unidos, de um estado para outro dos Estados Unidos, um carro roubado, isso é crime federal, tá? As leis são mais severas. Só que como ele era menor de idade, foi mandado para outro reformatório, dessa vez em Washington, né? E aí nós já estávamos em 1951, né? Com ele na idade entre 16 e 17 anos. Ele saiu desse reformatório porque uma tia dele intercedeu por ele, tá? Levou para casa, mas ele não demorou muito para aprontar, né? Ele acabou violentando outro adolescente sob a ameaça de uma faca, né? Violentando sexualmente esse adolescente. Ele foi preso de novo no reformatório dessa vez que tinha uma maior segurança, e ficou lá até os 21 anos de idade, quando ele foi morar com aquela tia dele, aquela que havia intercedido por ele, né? Ele acabou se casando com uma garçonete, roubou outro carro, né, e se mandou para Los Angeles com esse outro carro roubado. Quer dizer, ele cometeu outro crime federal, né? Ele foi preso mais uma vez, né? Inclusive recebeu depois uma condicional, mas roubou outro carro, voltou para o cárcere, né? Quando ele estava na cadeia, nasceu o único filho reconhecido dele. Só que aí a garçonete já tinha visto que ele era roubado e já tinha arrumado e estava vivendo com outro cara. Depois ele recebeu mais uma liberdade condicional, tá? Quando ele começou a ser cafetão de uma menina de 16 anos. Tá? Além de receber apoio financeiro de uma outra que tinha pais ricos, né? Ele conseguia dinheiro dessa outra menina que tinha pai rico. Tá? Ele tentou então descontar um cheque falso, né? Só que aí foi preso, recebeu de novo outra condicional e foi embora para o Novo México, levando aquelas duas mulheres com ele, e passou a viver da prostituição delas. Né? Só que pela condicional ele não poderia ir para o Novo México, né? Por isso era uma violação da condicional. Só que aí foi preso de novo, tentando novamente descontar cheques falsos. Condenaram ele a 10 anos de cadeia, né? E aí já estamos agora em 1960, né, com esse sujeito violando condicionais, sendo preso, sendo solto, voltando a aprontar. Né? Isso aí foi indo e nessa toada de ser preso, soltando, até a hora que ele aprontou algo muito mais sério, né? Como a gente já verá mais adiante, tá? Como veremos mais adiante, ok? Esse negócio de prende, solta, prende, solta, prende, solta, parece um certo país sul-americano, não é verdade? Em 1967 ele foi libertado, mas durante essa estadia na prisão ele acabou aprendendo a tocar violão e guitarra com um ladrão de bancos, tá? E acabou também conhecendo gente que dentro da cadeia tinha ligação com o show business. Né? E então ele liberto, ele foi trabalhar sob a supervisão de um pesquisador chamado Roger Smith, que estava pesquisando os efeitos daquela droga, a LSD, no movimento de contracultura dos anos 60, né? E o Charles Manson se tornou meio que cobaia desse cara, né? Assim ele como outros também se tornaram. Acontece que no Charles Manson, os efeitos da droga lhe fizeram uma mudança abrupta de personalidade, né? Pois ele começou a pregar uma nova filosofia, né? E aí é que está o perigo, e a granjear seguidores. Né? Nesse ínterim, ele se estabeleceu em São Francisco, na Califórnia, chegou a viver como mendigo, né? Se mudou para a casa de uma moça de 23 anos com a qual ele passou a viver maritalmente, tinha uma sorte como mulher absurda, não entendo isso. E foi atraindo outras mulheres para lá, a ponto de viver lá dentro com mais de 18 mulheres. Né? E sempre tentando granjear os seguidores dele. Né? Os seguidores deles eram, que ele tentava granjear, eram em sua maioria mulheres, mas também aquilo que a gente chama de párias sociais. Né? Aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Que eram socialmente inseguros, ou então gente revoltadinha contra a sociedade, né? Que naquela época, e hoje em dia também está cheio por aí, né? De revoltadinhos com a sociedade. Né? Essa turma aí. Né? A nova filosofia, né? A filosofia entre aspas dele, era uma mistura das histórias de um livro de ficção científica muito famoso lá nos anos 60, chamado Stranger in a Stranger Land, né? Que conta a história de um menino terráqueo que havia crescido em Marte entre os marcianos e depois trazido de volta para a Terra, tá? Era uma mistura também dos livros do Dale Carnegie, aquele de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, muito famoso lá no passado. E também da cientologia. Né? O que é a cientologia? Ela é um corpo de conhecimento que uns dizem ser uma religião, outros dizem ser uma seita, que afirma que os seres humanos são seres imortais e que esqueceram da sua verdadeira natureza. Tá? Então ele fez uma salada, fez uma mistureba disso tudo e criou a filosofia dele. Só fazendo um adendo aqui,
né? Essa característica da pessoa poder ser uma enrolona, tá? De parecer ser profunda e fundamentada a partir de coisas superficiais, é uma característica que pode ser encontrada em quem tem a conjunção de Júpiter e Mercúrio. Tá? Não quer dizer que todos que têm a conjunção Júpiter e Mercúrio sejam enrolonas, não é isso, mas é uma característica que pode ser encontrada. Okay? E ele tinha essa conjunção. Tá? Ela é uma conjunção que pode fazer com que as pessoas pareçam ser expertos no assunto a partir de uma base superficial. Né? Aquela pessoa que lê um livro, né, sobre um assunto, lê um livro só, tal, mas ela tem o talento de explicar e passar aquilo como se ela tivesse anos de experiência e fosse um expert naquilo aí. Né? Ou então ela consegue juntar partes soltas de coisas diferentes e vender como algo coerente, estruturado e fundamentado. É o que ele fazia. Né? Eu estou fazendo esse adendo aqui porque quando eu interpretei o mapa, tá, eu gravei a interpretação antes desse vídeo aqui, gravei a interpretação do mapa antes desse vídeo. Eu acho que eu não abordei essa característica com a profundidade merecida, tá bom? Ele também dizia que nos finais dos tempos, Satanás se reconciliaria com Jesus Cristo e que ambos julgariam a humanidade. Ele também dizia que ele e os seguidores dele eram a reencarnação daqueles cristãos originais, aqueles cristãos lá dos primeiros séculos da Era Comum, enquanto o restante do mundo ele chamava de que eram os romanos. Né? Ou seja, ele já estava criando ali um nós contra eles. Né? Entre a turma do nós, né? Nós que somos os puros, os cristãos originais, etc., e o restante do mundo que são os romanos, né? Os pagãos, os infiéis, o eles. Né? Ele se dizia uma reencarnação de Jesus Cristo. Né? Também encorajava os seus seguidores que usassem LSD, apesar dele mesmo se utilizar de doses mais baixas dessa droga. Ele também estimulava que eles praticassem sexo não convencional. Que tipo de sexo convencional é esse eu não sei, tá? Pois isso foi relatado lá por um seguidor dele, ele não entrou em detalhes. Okay? De forma que ele queria fazer com que os seguidores dele se tornassem um receptáculo vazio à mercê da vontade dele. Né? Dele, Charles Manson. Né? E ele começou a chamar o grupo dele de Família Manson, né? Que estabeleceu como uma comunidade meio hippie, entre as muitas que andaram surgindo naquele movimentado dos anos 60. Né? Depois vocês verão que esse termo família, né? Família Manson, tem muito a ver com o tema natal desse sujeito. Okay? E é sempre assim com esses gurus, né, minha gente? Podem ver nos vídeos anteriores que eles sempre tentam fazer com que os seguidores deles sejam seres sem vontade própria, sem relacionamentos próprios, né, ficando à mercê e dependente desses gurus. Né? Deve servir de alerta para qualquer tipo de guru que surja por aí, seja guru tido como espiritual ou mesmo guru político. Né? E ele foi crescendo o número de seguidores dele assim, né? Através das drogas, através da prostituição, através das pregações que ele fazia. Ele chegou, inclusive, a ser preso algumas vezes por tráfico de drogas, mas ele acabava sempre libertado. Os anos 60 foram uma época muito complexa, né? A época de uma geração que tinha toda uma ânsia pela espiritualidade, toda uma ânsia pelo transcendente. Né? E muitos gurus se aproveitaram disso. Tá? O próprio Charles Manson, Jim Jones, Reverendo Moon. Muita gente desse tipo se aproveitou para subverter essa ânsia pelo espiritual, pelo transcendente, e poder atingir os seus fins materiais, seus fins políticos, a sua sede de poder. Né? A busca pelo espiritual e pelo transcendente é coisa de peixes com Netuno. Né? Só que a manipulação disso em busca de interesses próprios e busca de poder pessoal também é coisa de Escorpião-Plutão. Tá? E foi por aí que o Charles Manson transitou, né? Por Escorpião-Plutão, né? Pela manipulação. Tá? Charles Manson também começou a ter envolvimento com o mundo da música. Né? Ele conheceu um sujeito chamado Denzel Wilson, que ele era de um grupo chamado Beach Boys, que também foi muito famoso lá nos anos 60. Esse cara, o Denzel Wilson, era seguidor de um guru indiano chamado Maharishi Mahesh Yogi. Né? Esse Maharishi Mahesh Yogi, ele tinha muito seguidor no mundo no mundo artístico, tá? E o Denzel Wilson ficou fascinado por Charles Manson, né? Ele acabou levando Charles Manson para conhecer um produtor musical chamado Terry Melcher, tá? Que inclusive era filho da Doris Day, né? Aquela atriz e cantora, né, que passava muito filme dela na sessão da tarde, um filme chato pra caralho. Mas o Charles Manson teve uma das suas músicas gravadas num disco. Né? Só que o que aconteceu? Ele não teve o nome dele creditado nesse disco.
Tá? E além dele não ter tido o nome dele creditado, também prometeram para ele um documentário sobre a vida dele e sobre a seita dele. Só que esse documentário não foi feito. Aí ele acabou tendo assim um sentimento de ódio contra esse Terry Melcher, tá? Que vai ser muito importante esse sentimento de ódio depois daquilo que aconteceu mais tarde, em 1969, os assassinatos todos, tá? Guardem essa ligação aí, ok? Na verdade, os biógrafos afirmam que por mais que ele pregasse a paz, por mais que ele pregasse a espiritualidade lá no raio da seita dele, o que ele queria, na verdade, era manipular as pessoas e encontrar contatos para se tornar um músico famoso. Né? A gente depois vai ver no mapa dele como essa energia de manipulação é realmente importante e impactante, tá? Na vida dele, no mapa dele. Tá? Mas, no fundo, ele era uma pessoa muito egoísta, né? Como é a maior parte desses gurus, tá? Que queria manipular as pessoas por próprios interesses dele. Né? Num determinado momento, ele começou a pregar que haveria uma guerra racial nos Estados Unidos entre negros e brancos. Tá? Os negros, para ele, seriam dotados de pouca inteligência, tá? Então ele também tinha um negócio meio aí de racismo e tal. Tá? E os negros guerreariam e matariam todos os brancos. Tá? Só que como eles não tinham inteligência, segundo Charles Manson, tá? Eles não tinham inteligência privilegiada para poder liderar isso, eles precisariam justamente de um homem branco que os liderasse. Tá? E o Charles Manson se dizia que ele seria esse líder. Tá? Que seria o líder que lideraria os negros nessa guerra e mataria todos os brancos. Tá? Ele chamou essa guerra de Helter Skelter, tá? Que era o título de uma música dos Beatles, tá? Que havia sido lançada num álbum chamado Álbum Branco dos Beatles. Tá? E o que é o Helter Skelter? É um brinquedo de parque de diversões. Né? Ele é composto de um escorregador, tá? Um escorregador em espiral, assim, em torno de uma torre. Tá? Então a pessoa ela sobe por dentro da torre, né, assim, em lances de escada, e escorrega, né, por esse escorregador em espiral. Né? Os Beatles usaram a alegoria desse brinquedo para falar de ascensões e quedas, e ele, Charles Manson, resolveu se utilizar dessa alegoria para dar nome à guerrinha racial que ele inventou. Né? Ele dizia que na música havia mensagens subliminares dos Beatles para ele sobre essa guerra. Lógico, os Beatles depois negaram isso. Inclusive eu vi a letra da música, não tem nada demais, até uma letra meio bobinha. Mas o maluco achou que havia algo ali escondido para ele. Né? Até o assassinato da atriz Sharon Tate, Manson e sua família mataram várias pessoas. Tá? Em geral por causa de disputa de drogas, ou então para pegar o dinheiro dessas pessoas. Né? Eles mataram inclusive um sujeito, né, que era conhecido deles, que eles desconfiavam que tinha recebido uma herança. Tá? Então eles foram lá tentar convencer o cara a entrar para a seita e doar todo o dinheiro para a seita. Né? Que também é uma história que sempre se repete, tá? Com esses gurus dessas seitas, pode observar. Né? E o cara negou que tinha recebido herança, tá? E o cara foi torturado até a hora que resolveram matar ele. Né? Era assim que eles agiam. E assim o cara ia cometendo seus crimes, né? Crimes que nunca haviam sido pagos devidamente, né? Pois ele sempre acabava solto e acabava matando gente, aprontando, sem que nada lhe acontecesse de mais sério. Esquisito isso daí. Tá? Em certo dia de agosto de 1969, ele determinou que tinha chegado a hora do Helter Skelter, né? Ou seja, a hora da guerra final. Mas, na verdade, o que ele queria era se vingar do Terry Melcher. Né? Então ele mandou os seguidores dele entrarem na mansão do Terry Melcher, lá na Califórnia, e matassem todo mundo que estava lá com requinte de crueldade. Essa foi a ordem. Tá? Só que ele não sabia que o Terry Melcher não morava mais lá. Quem estava morando lá era a atriz Sharon Tate e o marido dela, o diretor Roman Polanski, que está vivo até hoje. Tá? O Terry Melcher havia se mudado para Malibu, não estava mais ali. Os seguidores entraram na mansão. Né? O Charles Manson não foi nessa brincadeira, ele mandou os seguidores dele fazendo isso. Tá? Nessa mansão estava tendo uma reunião de amigos e eles mataram todo mundo que estava lá. Inclusive a Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses e meio. A moça foi morta a facadas com 8 meses e meio de gravidez. Tá? Ela chegou a implorar pela vida da criança que ainda estava lá na barriga dela. Pediu para que pelo menos deixassem que a criança nascesse e que depois ela mesma se apresentaria para ser morta no lugar da criança. Tá? Mas não teve jeito, eles não se sensibilizaram com isso e mataram essa moça grávida de 8 meses e meio. Tá? Ela estava com 26 anos. O Roman Polanski estava na Europa gravando um filme, né, e acabou sobrevivendo.
né? E não estava na mansão naquele dia. No dia seguinte, na sequência da tal Helter Skelter, né, eles entraram na casa de um dono de uma rede de supermercados, mataram esse homem e a esposa dele. Né? Os cartões de crédito e documento das vítimas dessa matança toda, eles jogaram em bairros negros de São Francisco, para dar a entender que os crimes foram cometidos por negros. Tá? E aí isso daí daria motivo para o início da tal guerra racial, né? Da tal da Helter Skelter. Na casa das vítimas, eles escreveram nas paredes, né, com o sangue das vítimas, a expressão pigs, ou seja, porcos, ou então morte aos porcos, que eram expressões que os panteras negras utilizavam. Né? Então ele fez isso no sentido de ligar os assassinatos aos panteras negras, né, e de novo dar início à guerrinha racial dele. Bom, aí teve a investigação policial, dessa vez mexeu com gente famosa, né, mexeu com gente conhecida, descobriram tudo, e é só aí então resolveram encarcerar o Charles Manson pelo resto da vida. Né? Ele morreu na cadeia aos 83 anos e agora em 2017. Né? Mas então vamos entrar agora na parte astrológica propriamente dita, depois dessa longa biografia dele. Foi necessária para dar uma ideia, né? Apesar de ter sido incompleta, ela foi necessária para dar uma ideia de quem era esse cara. Né? Mas vamos ver como as características do mapa desse sujeito combinam de forma muito fiel à personalidade psicopática e paranoica desse sujeito. Tá? Vamos lá, acompanha aqui comigo. Bom, a gente vê aqui de cara que esse mapa tem uma grande cruz fixa, tá? A gente pegar aqui, ó, a gente vai ver, né? Temos uma grande cruz fixa aqui nesse mapa. Ó. Tá? A grande cruz fixa talvez seja a grande cruz mais difícil de lidar, tá? Porque enfatiza demais a rigidez e gera uma vontade obsessiva. Né? É aquele tipo de pessoa que tem muita força de vontade, muita força interior, muita força nos seus propósitos, mas é aquela pessoa obsessiva, né? Teimosa, que quando põe alguma coisa na cabeça é muito difícil de mudar. Né? E é capaz de ir muitas vezes às últimas consequências, né? Como é o caso desse mapa, tá? Com essas marcas todas aqui envolvendo Escorpião, né? E também envolvendo Plutão angular que está aqui. Temos uma lua aqui no alto do mapa, entendeu? Na 10ª casa. Né? A 10ª casa é uma casa de direcionamento, é para onde direcionamos a nossa vida, para onde direcionamos nossos objetivos, as nossas ambições. Por isso que ela é muito relacionada com a carreira. Tá? E uma lua de 10ª casa mostra muitas vezes pessoas que sabem lidar com o público, que sabem lidar com as pessoas. São pessoas que são populares, pessoas que trabalham em profissões que envolvam acolhimento. Né? Mas também estamos falando aqui de uma lua em aquário, tá? Então é uma lua um tanto mais fria, tá? Uma lua não tanto pessoal, uma lua mais impessoal. Tá? É uma lua muito boa para lidar com amigos, para sociabilidade, mas talvez não tanto para a intimidade. Né? Ou seja, o direcionamento até instintivo que ele tinha era para talvez liderar alguma coisa ao nível social, ao nível grupal. Né? Talvez até mesmo sacrificando as emoções em prol disso. Tá? Essa lua recebe uma oposição de Plutão, tá aqui, ó. Tá, de novo eu errei. Ó. Recebe uma oposição de Plutão. E é uma oposição que vem da 4ª casa, tá? Mostrando aqui as dificuldades ingentes que ele teve na infância, tá? Os abusos que ele sofreu, os abandonos, tá? Projetando isso tudo nessa lua de 10ª casa. Tá bom? As conexões tensas da Lua com Plutão, elas são muito complicadas, tá? Em geral, a pessoa tem as chamadas dores da alma. Né? Dores essas provenientes, muitas vezes, de experiências traumáticas na infância, tá? Lembrando que a Lua é um significador da infância, é um significador da mãe. E no caso de Charles Manson, Plutão está na 4ª casa, aspectando a Lua. Tá? E ele faz esse aspecto da Lua a partir do signo de Câncer, que é o signo da Lua. Tá? Ou seja, Plutão aspecta a Lua estando no signo da Lua. Então, isso aí reforça o aspecto. Okay? E isso aí também pode gerar muita manipulação emocional, tá? Pessoas muito controladoras, né? Pessoas também rancorosas, dependendo dos signos envolvidos. E aí tem aquela curiosidade no mapa dele. Né? A gente não pode esquecer que planetas na 10ª casa mostram como o mundo nos vê.
Tá? O planeta no ascendente mostra como as pessoas próximas nos veem. Né? Na 10ª casa é como o mundo, né? Falando numa dimensão maior, tá? É como o mundo nos vê. E ele ficou conhecido como chefe da família Manson. Né? Não precisa explicar muita coisa a respeito dessa lua, não é verdade? E ele acabou se utilizando dessa família Manson, né? Que ele criou. Família essa que para mim é representada pela lua. Né? Que está como ponto focal de todas as dores de alma, de todos os complexos, de todos os abusos, todos os abandonos que são representados por aquela posição de Plutão na 4ª casa. Né? Então, Plutão se opondo à Lua projeta nessa Lua todas essas coisas complicadas pelas quais ele passou na infância. Né? Gerando todo aquele ressentimento, gerando toda aquela sede de vingança, gerando todos os complexos, né, que ele tinha, todos os rancores. Né? Mas observem também que Plutão faz oposição ao meio do céu. Né? Então ele também projetou no mundo, né, numa dimensão maior, aquelas coisas que Plutão representava, aquelas coisas complicadas que Plutão representava para ele. Né? Fora isso, ele também se tornou conhecido como um serial killer, como um assassino. Lembrando que Plutão é o planeta da morte. Né? Mas vamos continuar. Essa Lua também faz quadratura com Urano. Olha aqui, ó. E também uma quadratura poderosa, pois a Lua está no signo de Urano. Né? Isso aí também reforça o aspecto. Okay? A Lua em aspectos tensos com Urano pode ser indicativo de uma mãe ausente, tá? Da criança ter se sentido negligenciada na infância. Tá? A gente viu isso no caso da biografia dele. A gente viu isso também no caso da biografia de outros que a gente já comentou aqui, como por exemplo no caso do Davi Koresh, né? No caso, se não me engano, do Jim Jones também. Mas a Lua em conexões tensas com Urano gera uma desconexão emocional, né? Reforçando aquela frieza característica da Lua em Aquário. Então nós temos alguém que queria popularidade com essa Lua em Aquário, que se sentia bem no meio social em grupos, mas que era manipulador. Ó, aqui, lembre-se que está com esse aspecto aqui de Plutão. Né? Ele tinha traumas de infância, possivelmente tinha rancores, desejos de vingança, mas também tinha uma desconexão emocional que lhe gerava frieza. Ou seja, temos aqui uma receitinha de um possível psicopata. Né? E aqui, né, gente, vai uma advertência que sempre eu costumo fazer, tá? Nem todo mundo que tem um determinado aspecto, né, ou no caso, um determinado aspecto aí de Lua com Netuno, Lua com Urano, Lua com Plutão, etc., é necessariamente um psicopata, tá? É o que eu sempre digo, e quem acompanha esse canal aqui sabe, a astrologia ela não é determinista, ela aponta possibilidades. Tá? Tem muito do nosso livre-arbítrio, tem muito da nossa própria evolução espiritual. Né? Mesma coisa, quem tem Plutão em oposição ao meio do céu, não é necessariamente um assassino, não é necessariamente alguém que passou por problemas na infância de abusos, tal, entendeu? O mapa ele aponta possibilidades, mas não quer dizer que aquilo ali necessariamente aconteceu. Cada história é uma história, tá? Agora, no caso dele, é o que tudo indica, sim, aconteceu, tá? E veja bem, ele era tão manipulador que ele mesmo não matava ninguém, né? Ele mesmo não sujava as mãozinhas dele de sangue, mas ele manipulava os outros, os seguidores dele, para fazer isso daí. Mas vamos continuar aqui, minha gente. A gente tem essa Lua, que está aqui, fazendo uma quadratura, ou seja, também fazendo um aspecto tenso a essa conjunção Júpiter-Mercúrio. Né? Essa conjunção Júpiter-Mercúrio pode indicar alguém com uma mente brilhante, super articulado, mas também aquele tipo de sujeito que pode ser dogmático. Né? E veja que essa conjunção está em Escorpião, que é um signo rígido, né? Um signo intenso. Tá? Então a gente pode falar de dogmatismo, tá? Pode falar de crenças e também de filosofias de vida que são intensas e radicais, né? Por causa do signo de Escorpião. Tá? E está fazendo essa quadratura com a Lua. Tá? Júpiter, quando faz quadratura com Lua, pode indicar alguém que é eternamente insatisfeito. Né? Aquela pessoa que sempre quer mais, que nunca está contente com o que tem. Tá? Pode ser também um indicativo de exagero, no caso dele, tá? Porque como Júpiter está em Escorpião, pode ser exagero, por exemplo, no sexo.
A Lua, quando faz quadratura, no caso com Mercúrio, pode indicar aquele tipo de gente que espalha fake news, tá? Assim como também Mercúrio, em aspecto tenso com Netuno, também pode indicar pessoas que espalham fake news. Mas como está com o signo de Escorpião envolvido, né? É aquele tipo de pessoa que ela não espalha fake news por mera fofoca, né? Ela espalha fake news porque ela está querendo manipular. Ela tem algum objetivo por trás de espalhar aquela falsidade, por trás de espalhar aquela mentira. Tá? Não é uma mera papagaiada, não é uma mera fofoca. Entendeu? A conjunção Júpiter-Mercúrio também pode indicar aquele tipo de gente que engana muito bem. Tá? Aquele tipo de gente que lê um livro sobre um assunto, mas já sai falando por aí que é um expert, né? Dando a impressão que é um expert naquele assunto. Entendeu? Então ele dá a conjunção Júpiter-Mercúrio pode dar motivos a esse tipo de enganação, né? Da pessoa ela se mostrar como uma grande expert num assunto, quando na verdade ela leu até aquele assunto superficialmente. Né? No caso dele, de novo, faria isso com que intuito? Intuito de manipulação. Né? Intuito de preparar as coisas para o lado dele, por conta de estar presente aí no signo de Escorpião. Ok? Outra curiosidade, lembrem também que o Davi Koresh também tinha Júpiter em Escorpião. Né? Só que aqui é mais intenso ainda, mais intenso que do Davi Koresh, porque esse Júpiter está angular. Né? Júpiter aqui está com muita força por estar angular. E vejo que ele tem aquela característica que a gente já viu no caso de fanáticos, dos fanáticos políticos e também religiosos, né? Que é a oposição de Júpiter com Urano. Né? Tá? Ou melhor, aquele aspecto tenso de Júpiter com Urano. Né? Pode olhar no mapa do Davi Koresh, pode olhar no mapa do Jim Jones, acessem os vídeos que você vai ver. Todos eles tinham aspectos tensos de Júpiter com Urano. Okay? É comum, quando Júpiter aspecta Urano de forma tensa, a pessoa ter aquela pessoa que é dona da verdade, tá? Dogmática, né? Reforça aquele dogmatismo, no caso que já está em Escorpião, mas aí reforça o dogmatismo da pessoa que é dona da verdade. É muito comum em mapa de fanático, tá? Fanático religioso, político, etc. Ok? O ascendente está em Touro, né? Com o regente do ascendente, que é Vênus, aonde? Aqui na sétima casa. Vamos fazer melhor. Na sétima casa, conjunto ao Sol. Né? Ou seja, ele precisava, para encarar o mundo, né, da estima, do afeto e da presença dos outros. Tá? Ele não era o tipo que gostava de ficar sozinho. Ele precisava dos outros para atuar no mundo. Né? Tanto que ele foi morar com 18 mulheres numa casa. Né? Haja testosterona escorpiônica para dar conta disso tudo, não é verdade? Essa Vênus estava em conjunção com o Sol, né? O que lhe devia dar todo um charme pessoal, todo um encanto pessoal. Provavelmente ele devia ter, inclusive, uma voz bonita. Né? E os planetas angulares e também os planetas que estão conjuntos ao Sol indicam vocação profissional. Tá? Eles são uma indicação vocacional. E no caso dele, é aquilo que a gente falou, ele queria ser músico. Né? Ele aspirava muito a ser músico. Ele tem esperança de ter uma música dele gravada e ter os créditos por isso, mas ele acabou sendo frustrado nesse objetivo dele, ok? Em cima do ascendente temos Urano, tá? Tá aqui. O que torna o mapa do Charles Mason com muitas características semelhantes ao mapa do Hitler. Né? Hitler também tinha Urano conjunto ao ascendente. Também tinha Vênus como regente do ascendente. No caso, o ascendente do Hitler era Libra. Né? O regente também era Vênus. Também estava na sétima casa. E a Lua também tinha um aspecto tenso com Júpiter. No caso, era uma conjunção com Júpiter. Que entre as várias coisas que eu já falei sobre esse aspecto, o aspecto tenso da Lua com Júpiter dá um sentido de missão, né? Um sentido de se sentir especial, de que tem uma missão especial no mundo. O Hitler se sentia assim e, pelo jeito, esse sujeito também sentia a mesma coisa, ok? O Urano aqui no ascendente, em geral, dá muita capacidade oratória, né? Como também está na 12ª casa, torna a pessoa uma antena psíquica das ideias mais radicais que estão no inconsciente coletivo. Né? Eu cito o Hitler novamente como um exemplo disso, porque muitas das ideias que ele captou do inconsciente coletivo do povo alemão.
Tá? E também a proeminência de Urano no mapa gera líderes cruéis, né? Líderes que são insensíveis, que trabalham assim numa coletividade, mas são insensíveis porque muitas vezes eles colocam uma causa acima das considerações humanas. Tá? É como, por exemplo, o caso da Revolução Francesa. Começou como algo humanitário, né, com o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, mas aí a pouco já estava guilhotinando um monte de gente pela causa. Né? Isso aí também é uma advertência para os dias de hoje, ok? Com essa política radical que a gente está tendo aí. De qualquer maneira, gente, ter um dos 3 planetas transpessoais, tá? Urano, Netuno, Plutão, tanto na 12ª casa ou na 8ª casa, é algo delicado. Tá? No caso, por exemplo, de Urano, a pessoa pode se tornar uma antena psíquica das ideias dos outros ou de uma coletividade. Tá? No caso de Netuno, das correntes espirituais dos outros ou de uma coletividade. Entendeu? E no caso de Plutão, dos complexos emocionais inconscientes e sombrios dos outros ou de uma coletividade. Tá? De novo, Hitler é um exemplo. Né? Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Tá? Porque ele tinha Netuno e Plutão na 8ª casa, de forma que ele conseguia captar as correntes subconscientes de uma plateia, de uma audiência, e dizer o que elas queriam ouvir. Tá? E ele falava, né, que as ideias que surgiam, as ideias políticas que ele tinha, surgiam da mente dele do nada. Né? Não é que surgiam do nada, ele captava do inconsciente coletivo do povo alemão, porque ele tinha Urano na 12ª casa. Tá? E no caso da tal guerra racial, que o Charles Manson pregava, né, guerra racial entre aspas, né, me parece algo muito tirado das ideias da coletividade de então. Né? Os anos 60 foram uma época de luta racial na sociedade, de marcha pelos direitos civis. Aquela coisa do Martin Luther King, dos Panteras Negras, Malcolm X, né? já por uma via mais violenta. Né? E essas ideias estavam todas no ar. Tá? E eu não duvido que com aquele Urano de 12ª casa, ele não tenha captado essas ideias, misturado essas ideias com a sua loucura própria, com o LSD também, né? E aí, disso ele gerou uma versão, gerou uma ideia de uma guerrinha racial particular dele lá, tá? De novo, isso não significa que quem tem esses planetas nessas casas vai virar um Hitler ou vai virar um Charles Manson, né? Mesmo porque eu também tenho Urano e Plutão na 12ª casa, tá? E de racismo, nazismo, fascismo, comunismo, eu quero distância dessa porcalhada toda. Né? Mas voltando aqui, né? Esse Sol com Vênus aqui, ele recebe uma quadratura de Saturno. Aqui. Por si só, aspectos tensos de Sol com Saturno já revelam algum tipo de problema com o pai, tá? Se já não bastasse esse Plutão cá embaixo. Okay? Mas esse Saturno, ele rege a 10ª casa, né? Porque a 10ª casa corta em Capricórnio. Tá? E ele está na 11ª casa em Aquário, ou seja, ele também está domiciliado, porque Saturno também rege Capricórnio. Né? Então nós temos um caso aqui de regente da 10ª casa na 11ª casa. Né? Então isso aqui reforça, ao meu ver, aquele lance da família Mason, né? Que fala de alguém cuja carreira, né? Cujas atividades no mundo, né? Carreira e atividades no mundo, nós estamos falando aqui de 10ª casa, são direcionados para um grupo. Seja esse um grupo político, seja esse um grupo social, seja um sindicato, por exemplo. Tá? Isso aqui é um posicionamento muito comum, esse negócio de regente da 10ª na 11ª, é muito comum em políticos isso daqui. Né? E eu não duvido que esse cara ele não tenha recebido ajuda de gente influente durante a vida dele, né? Porque Saturno ele é um planeta de autoridade. Né? Ou tenha tido amigos influentes que lhe ajudaram durante a vida. Tá? Eu estranho essa coisa dele ficar entrando e saindo da cadeia, né? Crimes que ele cometeu que não deram em nada. Mas essa quadratura com o Sol, né, de Saturno com o Sol, mostra alguém muito severo, muito cobrador. Né? Apesar de ter um lado aí encantador, manipulador, talvez até mesmo sexualizado por conta desse Sol Vênus, ele sabia ser severo, ele sabia ser duro, sabia ser cobrador. Né? E por fim, gente, tá? Mais uma vez a gente não vai conseguir analisar o mapa todo, é muita coisa, tá? Ficaria um vídeo muito grande. A gente se atenta àquilo que é mais impactante. Mas a gente tem essa conjunção de Marte com Netuno, tá? Que é uma conjunção, inclusive, exata aqui. Né? Indicando alguém cujas ações são movidas pelo engano, são movidas pela ilusão, tá? Movidos pelo idealismo. Né?
temos aquele lance de alguém que pode lutar por alguma causa espiritual, né? Lutar, Marte, por uma causa espiritual, Netuno. Ou querer ser o cavaleiro, guerreiro, salvador de alguma coisa, né? A gente também vê aqui que Marte e Netuno são regentes da 12ª casa. Porque a 12ª casa corta em peixes e tem Marte contido dentro dela. Então ambos, Marte e Netuno, são regentes da 12ª casa. Tá? E aí pode indicar aquele lance de ele ser envolvido com drogas. Tá? Só que Marte também rege, a 7ª casa, né? Que é a casa dos outros. Tá? Então a gente pode interpretar que ele fazia com que os outros, 7ª casa, fizessem o trabalho sujo para ele, 6ª casa, tá? Porque Marte e Netuno estão na ponta na cúspide da 6ª casa. Tá? Então nós temos aqui os outros, né? Ele fazendo com que os outros fizessem o trabalho sujo para ele. Tá? Ou seja, tivesse o trabalho de começar aquela guerrinha racial que ele botou na cabeça lá. Okay? A conjunção Marte e Netuno também fala de talento artístico, tá bom? Também fala de políticos que querem agir como salvadores da pátria, né? A gente, inclusive, temos um vídeo aqui sobre isso. Mas tem outra característica que eu queria ressaltar aqui, né? Que a Alice Green chamou a atenção naquele livro The Dark of Soul, né? Que eu já citei várias vezes aqui, recomendo a leitura desse livro também, que é de Netuno ter uma ação de vitimização sobre Marte. Ou seja, aquela pessoa ela sofreu abuso, principalmente durante a infância, se sentiu vitimizado por esse abuso, e ele tenta transferir esse sentimento de vitimização e de impotência para outra pessoa, cometendo abusos também. Tá? Então a gente lembra que o Charles Manson teria sido abusado sexualmente no reformatório, e que assim que ele pôde, ele abusou de outro menino sob a ameaça de uma faca. A gente falou sobre isso daqui. Lógico, de novo, não é todo mundo que tem esse aspecto que vai sofrer ou que vai fazer isso. Houve todo um contexto na vida do Charles Manson que ajudou nisso, né? Por conta desse Plutão aqui, oposição a essa Lua e tal. O mapa ele tem que ser visto como um todo, tem aquela visão sistêmica dele. A gente não pode pegar de um aspecto, né, e analisar tudo por um aspecto só. Só que no contexto que ele viveu, no contexto das coisas que ele sofreu, pode sim indicar aqui que ele tentou passar esse sentimento de vitimização para os outros, na hora que ele abusava dos outros. Tanto sexualmente, como ele abusava da parte da manipulação, talvez fisicamente, torturava as pessoas por causa de dinheiro, etc. E é isso, gente. Né? Fazendo um resumo agora, quem era o Charles Manson, né? que surgiu para mim dessa análise toda? Um sujeito inteligentíssimo, manipulador, que se utilizava de um grupo para dar vazão aos seus complexos, aos seus traumas, dar vazão aos seus rancores, né, aos seus desejos internos de vingança. Né? Tinha lá seus objetivos artísticos, mas não se furtava a passar por cima de ninguém que fosse para conseguir isso. Né? Mesmo porque ele tinha uma desconexão emocional, uma dissociação das suas emoções. Tá? Ou seja, um psicopata, o projeto de psicopata. Alguém muito esperto que reunia retalhos de filosofia, retalhos de cultura pop, retalhos de seita, para montar um arcabouço e convencer as pessoas a segui-lo, querendo obter poder e manipulá-las. Né? Eu acho que ele não era um guru de seita qualquer, como muitos lá dos anos 60. Para mim, ele era um sujeito que muito mais se aproveitava de uma situação do momento e tentava fazer com que isso trabalhasse de alguma forma para ele. Tá? Ele tentou se aproveitar disso de alguma maneira, naqueles conturbados anos 60. Tá? E talvez por ele ter tido um passado tão conturbado, né, na infância, na adolescência, o que ele estava tentando fazer era manipular tudo, né, manipular o destino, para fazer com que o destino trabalhasse para ele, ao invés de ele ser vítima do destino. Né? Fazer o destino trabalhar para ele antes que o pior acontecesse para ele. Tá? Tem muito de Escorpião e Plutão nisso. Né? Aquela coisa de você, se você não tiver no controle, você sente que algo ruim pode acontecer. Né? Fora as ambições que ele tinha, fora esse monte de coisas aí. Tá? O problema é que ele vibrou tudo isso pelo lado sombra. Né? Ele vibrou tudo isso pelo lado negro da força, vamos dizer assim. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Né?
Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. E não se esqueça também de deixar seu comentário caso você queira, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Tá? Cuidem-se, ó. Tchau, até mais.